Boa tarde, nosso novo canal teórico. Agradecer a participação e o comparecimento do colega João Cláudio de Souza Caetano, convidado pelo Dr. José Moura, e em nome da coordenação fico muito grato à sua vinda aqui, participar da nossa conversa com os residentes, apresentar apresentar um tema importante, que é gravidez na adolescência. Eu tenho a nossa amiga aqui, mas ela já está fora da adolescência, então ela não está tão preocupada, mas nós estamos nos empenhando enfim. É uma gravidez, mas não na adolescência. Isso. Não é gravidez. Não. Tá Então bom. eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Tentando dar força, né, Dória? E aí eu quero agradecer ao João mais uma vez, agradecer ao Moura enfim, a porta está aberta para ele voltar outras vezes, que será um prazer para a gente aqui recebê-lo. Com a palavra, doutor João Cláudio. Ok. Vamos lá, gente. Primeiro... Oi? Vou me apresentar, tá? O currículo é tão grande que Não, eu é não pequeno, conseguia. é muito pequeno, né? Mas eu fiz essas coisas todas aí, né? Eu fiz biologia primeiro na UERJ, depois eu vim para a UF, aqui pertinho, né? Um orgulho de ter estudado ali e fiz minha residência em GO no Antônio Pedro. Depois eu fui para a INCA, fiz meu treinamento em mastologia lá. Sou pós-graduado em metodologia do ensino superior e sou mestre em ensino de ciência da saúde. Há uns 12 anos, eu, além de professor de biologia, que eu sempre fui na minha vida inteira, eu passei a ser professor na cadeira de ginecologia da Unigran Rio, agora é Unigran Rio Áfia, né? Então, há 12 anos eu sou professor adjunto mestre na cadeira de ginecologia da Unigran Rio. E o papo que a gente vai falar hoje é a gravidez na adolescência. Então, vamos deixar uma coisa bem descontraída. A hora que quiser, pode interagir à vontade, sem nenhum problema. Primeira coisa não é capítulo de livro nenhum, né? Você vai procurar lá nos tratados de ginecologia esse capítulo? Não tem. Você vai procurar nos tratados de obstetrícia? Também não tem. Eu acredito que nos tratados de pediatria também não tem. Ou seja, não é capítulo de livro nenhum. Porque a partir do momento, a gente vai ver aqui, que a partir do momento que ela é gestante, tem alguns cuidados especiais, mas de um modo geral o pré-natal segue como os outros demais pré-natal. Então você tem rotina de pré-natal, mas de rotina de pré-natal de adolescente não, porque você vai uma coisinha aqui, outra ali, você vai adequar de acordo com a situação. É muito mais, e vocês vão ver aqui que eu vou colocar, um problema socioeconômico, educacional. Tá? Então, o problema maior, né, é um problema econômico e educacional. O problema médico existe, a gente vai ver algumas coisas aqui de peculiaridade nessa gravidez, mas a gente vai ver, eu trouxe aqui alguns dados, primeiro por definir, né? Tem que definir o que é, né? Um professor aqui do Antônio Pedro, o Bartolomeu, né? O Bartolomeu da obstetrícia, eu morro de rir, que ele conta um monte de casos, né? Mas uma coisa que ele fala eu acho bastante interessante. Se vai discutir, primeiro define, porque senão eu vou te chamar de abacaxi, você vai dizer que é laranja e a gente não vai conversar, é verdade. Então vamos definir primeiro o que é, né, gestação, né, na adolescência. Qualquer gestação que ocorra entre os 10 e 20 anos de idade é considerado gestação na adolescência, gravidez na adolescência. Então já definimos. A gravidez na adolescência é um fenômeno complexo e envolve múltiplas dimensões da vida humana. Não é uma coisa médica, como eu falei, tem a questão social, psicológica. Então, tanto é que esse pré-natal deve ser sempre possível multidisciplinar. Tem que ter na equipe médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro, ou seja, não é uma situação só para o médico atuar, porque inclusive o problema médico a gente vai ver que muitas vezes não é o maior problema, né? Está diretamente relacionado com aquilo que eu acabei de falar, né? O contexto sociocultural, econômico, político, assim como as dimensões étnico, raciais e de gênero. E aí vocês falam, mas de gênero? Né? Porque
a questão da gravidez na adolescência, né, compromete a vida da menina, com certeza, mas do menino também, muitas vezes, né? E a gente às vezes só tem um olhar, o olhar para a menina. Esse menino que engravidou essa menina, muitas vezes também vai ter repercussão, né, psicológica, etc, etc. Então, a prevenção da gravidez durante a adolescência, que é o fator principal, a gente vai falar sobre o pré-natal, mas eu vou falar muito mais na questão de prevenção, que é o mais importante. O ideal é que essa menina não engravidasse. Principalmente uma gravidez não desejada. Então, exige esforços distintos de setores públicos responsáveis pela função e pela implementação de políticas públicas que têm como perspectiva central os direitos humanos. Mas também depende, né, de quê? A demanda também, né, depende de quê? Envolvimento de todos os setores da sociedade e, é claro, inclusive nós, profissionais de saúde, nós médicos, que muitas vezes somos os responsáveis pela essa equipe de saúde que está atuando lá no PSF, não é isso? Muito bem. O Brasil ocupa o segundo lugar entre os países na América e Caribe em gravidez da adolescência, ou seja, né, esses números negativos a gente... É com a gente mesmo, né? Quando é para ser naquilo que a gente queria ser o primeiro, a gente não é, aquilo que a gente não queria ser o último, a gente é, e é isso aí, a gente está, né, no segundo lugar entre os países da América e Caribe em gravidez na adolescência, é sério, né? São 66,5 bebês para cada 1.000 meninas entre 14 e 19 anos. Né? Segundo a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde. Quando uma gravidez acontece na fase inicial da adolescência, pode trazer futuras consequências emocionais, daí o psicólogo na equipe, econômicas, né, para a saúde, para a questão da mãe, ou seja, ela agora vai ter que trabalhar para sustentar essa criança, vai largar os estudos, vai parar de estudar, enfim, comprometeu toda, né, a questão, né, não só social, mas emocional, social e econômica, né, do pai, né, e do recém-nascido. Esta é uma realidade muito próxima, tendo em vista que praticamente 3 em cada meninos e meninas iniciam a vida sexual entre os 15, né, entre os 13 e 15 anos. Então vejam, que a gente está fechando os olhos para isso. A molecada está começando vida sexual entre os 13 e 15 anos. Isso é uma realidade, né? Eu sempre falo lá com meus alunos da Unigran o seguinte: gente, os pediatras, pelo amor de Deus, indique a vacina para o HPV, porque deixa eu te dizer um negócio, quando ela vai para a primeira consulta ginecológica, ela não vai para mim assim, ô tio, eu vou iniciar a vida sexual, ela vai para mim e ela diz assim, tio, eu já iniciei vida sexual, quero usar um anticoncepcional, ela já iniciou. Na verdade, vocês no PSF e o meu amigo Zé na pediatria tem muito mais chance de indicar essa menina para a vacina da HPV aos 9 anos do que eu não vejo. Quantas meninas de 9 anos vão no meu consultório? Gente, eu não tenho a mínima ideia. É uma ou outra que a mãe leva por acaso, né? De um modo geral, a gente tem que estar preocupado com isso, né? Elas estão começando a vida sexual entre os 13 e 15 anos. Então, a importância de prevenir as ISTs, né? Vacina para HPV, vacina para a hepatite B, enfim, né? Orientação com relação ao uso da camisinha, né? No sentido de prevenir as ISTs e também, né, isso, claro, a gravidez na adolescência. O resultado pode ser desde o risco de contrair uma infecção sexualmente transmissível, né, até uma gravidez precoce. No Brasil, em 2018, 21.154 bebês nasceram de mães, né, com menos de 15 anos de idade. Pô, caramba, é troço pra caramba, gente. É muita coisa, né? É um problema de saúde pública? Com certeza, né? A taxa de gestação na adolescência no Brasil é alta, com 400 mil casos ano. Quanto à faixa etária, os dados revelam que em 2014, eu não encontrei dados mais recentes, né, nós tivemos 28.244 filhos de mães nascidas entre 10 e 14, né, e 534.364 entre as mães de 15 a 19. Né? Vocês vejam que, claro, predomina entre 15 e 19, quanto mais, né, mais velha, mais tem a vida sexual, né?
Segundo, dados do Ministério da Saúde, 66% das gestações entre adolescentes são indesejáveis. Aí a gente ainda tem um outro problema, né? Que além de estarem engravidando, vejam que 66% são gestações indesejáveis. E vocês sabem onde vai parar isso? Isso vai parar, né, no abortamento provocado, no fundo de quintal, por aí pela Baixada, né? Eu hoje não faço mais plantão, mas eu fiz plantão no Antônio Pedro, fiz plantão no Azevedo Lima por muito tempo. Eu acho que não teve um plantão que eu não tivesse feito uma curetagem pós-abortamento. Gente, aí você fala, você está de sacanagem comigo? Eu não estou falando, né? Enche o saco no final, porque mas aí tem que ter aquele lado aí que a gente tem que dizer, opa, peraí, né? A questão humana, né? E a questão tem que ter paciência, porque ela fez como o último recurso, o último desespero, e aí a gente tem que estar preparado também psicologicamente para receber essa mãe, cuidar dessa mãe, coletar essa mãe, antibiótico, porque ela vai fazer muitas vezes endometrite e muitas vezes perde o útero e era a primeira gravidez. Enfim, tudo isso eu já vi, né, nos meus plantões da vida aqui no Antônio Pedro e no Azevedo Lima, né? O que mais que eu botei aqui importante? Falta de informação. Talvez esse seja o maior fator, tá? Está faltando informação e nós temos um outro fator, né? No momento aí, é que além de falta de informação, às vezes a informação está chegando de forma o quê? Errada, tocada, né? Está complicado, entendeu? A gente tem que perder tempo para explicar que, olha só, tem que tomar vacina para HPV, mas eu não vou tomar essa vacina não vou dar para minha filha por causa disso, né? Eu tive que convencer uma mãe essa semana a fazer anticoncepcional para a menina. Essa mãe teve câncer de mama e ela não queria dar anticoncepcional para a menina porque ela achava que, né, o anticoncepcional era causa de câncer de mama. Eu tive que parar uns 10, 20 minutos por aí para convencê-la que eu tenho que dar. A menina tem vida sexual aos 14 anos. Se não der, vai engravidar. Perdi um tempo, gente. Então vejam que essa questão, né, de informação, educação é super importante. Falta apoio das redes familiares. É verdade, as famílias estão desestruturadas, principalmente nas classes mais baixas, é complicado, ela não tem apoio, ela não tem informação em casa, né? A sociedade como um todo vai ter que preencher esse espaço, né? Independente de ser planejado ou não, gravidez precoce aumentará o risco de morte materna, de morte, né, infantil. As complicações são várias, né? Nessa faixa etária é muito comum que a doença hipertensiva específica da gravidez, né? A gente sabe que os limites jovem e as mais idosas, enfim, e outros riscos, bem como o risco de parto prematuro, não é isso? Aborto espontâneo, a eclâmpsia que eu acabei de falar, depressão pós-parto, né? Depressão pós-parto, baby blue, né? Extremamente comum nessa faixa etária, né, por falta de todo o apoio que ela não tem, né? A falta de conhecimento, a impossibilidade de obter métodos, né, anticoncepcionais, né, informações. Infelizmente, a gente ainda vai ter em alguns municípios por aí afora a dificuldade de conseguir a pílula, de conseguir a camisinha, de conseguir o DIU, tá? Não é muito comum na nossa região, mas sai um pouquinho para fora aqui, a gente vai encontrar, né, a falta. Eu não faço, né, medicina pública aqui em Niterói, eu faço medicina pública em São Gonçalo e em Caxias. Então vocês vejam que eu faço, né, medicina pública em dois extremos, do lado de cá e do lado de lá. E às vezes elas reclamam que não conseguiram, não consegui pegar esse mês o medicamento, ou seja, né, estamos falhando enquanto sociedade, enquanto serviço público, né? Então vejo falta de conhecimento, possibilidade de obter métodos anticoncepcionais seguros, eficazes, né? E informação suficiente para o planejamento familiar. Estão entre as principais causas. O Brasil optou por planejamento familiar. Sabe onde está isso escrito, gente? Na nossa Constituição, né? A China optou por controle populacional, faz todo sentido, né? O Estado estabelece quantos filhos e vai ter saudações, mas o Estado lá fornece todos os métodos para que cada um tenha 1, ou 2 ou 3, de acordo com a lei, né? Está na nossa Constituição planejamento familiar. Por isso que todos os municípios brasileiros dão planejamento familiar, né? Já percebeu? Isso não falha, a gente tem prática. Eu não conheço nenhum município que não tenha planejamento familiar, né? Onde as mãezinhas vão lá, recebem, né, isso, a
palestra, depois elas escolhem o método contraceptivo que quer e são encaminhadas para fazer. Isso está na Constituição, é obrigação do Estado, né, fornecer o planejamento familiar. Os números, ou meninas, estão concentrados adivinha? Nas periferias, bairros mais pobres e classes sociais, né, que vivem na chamada vulnerabilidade social brasileira, né? Uma parcela pequena dessa taxa está concentrada na classe média alta, mas eu posso dizer que é bem pequena, tá ok? Justamente por tem dinheiro para comprar anticoncepcional, tem muitas vezes em casa a orientação para usar, enfim, o que a menina pobre não tem. Por isso é preciso informar, é preciso ter políticas públicas que garantam o quê? O direito à educação sexual nas escolas. Volto a dizer, quando ela chega para mim aos 9, aos 15, já perdi o time, né? Então a escola tem que preencher esse espaço, a gente tem que bater nisso aí. Não é, né? Saúde pública não se faz só no postinho de saúde, tem que começar na escola, né? E eu falo de cadeira, eu fiz biologia, eu fui professor de biologia, gente, eu dei aula de biologia para o ensino médio. Minha tese de mestrado, vocês vão falar, o que você fez? Eu fiz um trabalho de mestrado onde eu estabeleci o seguinte: alunos do terceiro ano do ensino médio de Niterói e São Gonçalo não conhecem as principais ISTs e como evitá-las. Foi meu trabalho de mestrado, foi por aí. Eu tinha a mão, né? Eu tinha lá, né, a convivência com o ensino médio, terceiro ano, né? E não tem, doutor, o cara sai, né? Menino e menino saem no terceiro ano do ensino médio e não sabem nada sobre IST, como se proteger das IST. Nunca ouviu falar, meu Deus do céu. Né? E eu fiz um trabalhinho sobre isso, né? Então vejam vocês, né, que a educação sexual tem que começar na escola, né? Não é uma questão religiosa, é uma questão de saúde, tá ok? Temos que garantir a distribuição gratuita dos métodos contraceptivos. Não adianta fazer uma palestra maravilhosa lá no planejamento familiar, aí ela escolhe um método e eu digo assim, não tem, né? Não dá, né? Consultas médicas regulares, importante, e é preciso disseminar informação, conhecimento, não tem outro jeito, né? Tem que educar. A questão da raça também é salientada. Vejam vocês que em 2020, do total de nascidos vivos entre mães e adolescentes, nós tivemos, entre as indígenas, 28,2%. E aí entra uma questão também cultural, não é isso, né? Elas, por uma questão cultural, casam muito cedo, né? Então é uma outra questão, né? Mas eu vejo até, eu não faço medicina lá indígena, mas tem um pessoal hoje, né? O SUS, inclusive, tem, né, profissionais, né, treinados para atuar nesse grupo, não é isso? E a gente tem que, esse grupo tem que ser orientado também, respeitando o quê? A sua cultura, né? O direito de viver, mas tem que chegar alguma coisa para eles. Mas vejam vocês, é claro que entre as indígenas, é óbvio, né? Pelo motivo da educação e da cultura, depois vem quem? Claro, né? As pardas, né? Depois as pretas e, é claro, por último, as brancas, ou seja, reflexo direto da questão social, né? E da questão onde pretos e pardos representam a maior parte da população pobre do nosso país. Fatores que aumentam o risco, tá, na gestação do adolescente. Idade menor que 16 anos é um fator de risco, não é isso? Ou, né, a idade menor que 16 anos ou ocorrência da primeira menstruação a menos de 2 anos. Vejam vocês que eu botei aqui, fenômeno do duplo anabolismo. O que é isso, gente? Ela está em idade de crescimento. E aí ela tem uma barriga que tem um neném em idade de crescimento, ou seja, ela competindo com o feto pelos nutrientes, que já são poucos porque vive na pobreza. O que vocês acham que vai gerar isso? Um pigzinho, né? Um pequeno para a idade gestacional, que o Zé fica, né? Aquele, João, tu me entrega o neném, né? E aí o obstetra tem que, né, se virar, e às vezes a gente não consegue, e a gente entrega para o pediatra um conceito, entendeu? Difícil, coitado. Por quê? Né? E aí vem esse contexto. E eu posso dizer a vocês,
A gente está toda semana na maternidade, né? Nosso índice, com certeza, de PIG não é tão grande. Não. Mas no SUS é grande, né? A gente vê essa diferença, né? A gente faz dois tipos de medicina, a gente faz a medicina privada e a medicina pública. Então vejam vocês que essa questão da idade menor aqui, ou a estatura, tem diretamente relacionado com competição nutricional. Ela competindo com o baby pelos nutrientes, isso faz gerar PIG com certeza, né? A altura da adolescente tem a ver, não é isso? Gestação decorrente de abuso, e aí vem todas as situações, não é isso? Infelizmente, aí vem a questão psicológica, a não querer o neném, enfim, a tentativa de abortar, né? E às vezes, ontem eu estava com os internos lá, né? E aí, estava dando uma aulazinha sobre anticoncepção. Né? E aí eu fiz um plantão, cara, paciente usou permanganato para tentar fazer abortamento. Eu falei, putz, graças a Deus que eu não estou nesses plantões mais, né? Há muito tempo que eu não via isso, né? Faz um rombo miserável, bota um comprimido de permanganato na vagina, faz um rombo miserável e pior, não aborta, né? Só sangra, né? E aí para suturar é um Deus na cuida porque não tem bola, enfim, né, gente? Então, muitas vezes, né, essa mulher num desespero, né, isso, por conta de uma gravidez, resultado de abuso, de estupro, é um problema. Existência de atitudes negativas quanto à gestação, tudo isso são fatores que aumentam o risco, né? Tentativa de interromper, dificuldade de acesso e acompanhamento ao serviço pré-natal, né, isso, não realizar pré-natal ou menos de 6 consultas de rotina, né? Presença de doenças crônicas nessa adolescente, por exemplo, diabetes, não é isso? Né? Com os fetos macrofômicos, com todas as situações, né, que esse feto precisando de cuidados especiais no no parto imediato, doenças cardíacas, doenças renais, não é isso? Né? Infecções sexualmente transmissíveis, sífilis. Gente, professor Mauro Romero, alguém já ouviu falar? Né? O professor Mauro Romero outro dia, botou lá foi ano passado que botou lá, gente, vocês estão tendo muita sífilis no consultório? Aí só via assim, sim. Aí eu falei, porra, não sou só eu não. Gente, a gente tem uma incidência de sífilis e consequentemente sífilis congênita. E aí eu vou dizer a vocês, aí não é nossa classe baixa não, tá? Estou tendo com paciente de consultório. Outro dia uma queria matar o marido, tá? Eu falei, não faz. Olha a situação. Eu prescrevi Bezetacil para ela e para o dito cujo parceiro sexual. Ele tomou a primeira, doeu muito, não tomou mais. Ela está crente que está tratada, ele também, final da gestação, neném positivo. Né? E ela queria matar, calma, tal, aquele negócio que a gente não tem nada com isso, a gente vai. Mas, gente, isso, eu estou falando de paciente de consultório, classe média, né? Essa moça era comercial, dona de comércio, como é que é? Não é comerciante, né? Comerciante, um padrão socioeconômico. Não foi falta de dinheiro, o cara tomou a primeira dose, doeu muito, não foi tomar as outras. Então, vejam, sífilis a gente tem visto com extrema, né, frequência, infelizmente. Ainda temos HIV, hepatite B, que pode ser protegido pela vacina, não é isso? Hepatite C, né, hipertensão arterial, enfim, todos esses fatores associados à adolescência vão realmente aumentar muito o risco de um desfecho negativo, tanto para a mãe como para o feto. Presença de doenças agudas, dengue, zika, toxoplasmose, enfim. Né? Que mais? Ocorrência de pré-eclâmpsia por conta da faixa etária, desproporção cefalopélvica, não é isso? Ou seja, olha o tiquinho de gente, 1,50 m, né? 13, 14 anos, 1,50 m, grávida. Neném de 3 quilos, 4 quilos. Desproporção cefalopélvica. Né? Gravidez gemelares, tá? Complicações obstétricas durante o parto, né? Anóxia fetal, enfim. E falta de apoio familiar são fatores que, com certeza, aumentam o risco, né, de um desfecho ruim nesse pré-natal, né, para essa
adolescente. Fatores que aumentam o risco para o recém-nascido, né, ou lactante até o primeiro ano de vida, quando nascido de mãe adolescente. RN prematuro, né, pequeno para a idade gestacional, já até expliquei por quê, né, essa competição nutricional, né, RN com menos de 48 centímetros de peso, menor que 2,5 kg, é claro, pelo mesmo motivo, vocês vejam aí, né, nota de menor que 5 no APGAR, né, anomalias ou síndromes congênitas, Down, defeitos de tubo neural, né? E aí, muito importante, né, é a questão da profilaxia, né? Ou seja, ácido fólico, né? O folato, importantíssimo. Eu tinha uma amiga neurologista que eu morria de rir com ela, chegava lá no consultório dela e saía tudo quanto a mulher que chegava no consultório saía. Mas, pô, por que você prescreve para tudo quanto a mulher? Pô, por que você não deixa engravidar a gente? Aí ela... Deixa eu te explicar um negócio. Quando tá ruim, quem cuida sou eu. Aí eu falei, tá certo. Entendeu? Enfim, né? Então, essas coisas são importantes, né? Essa questão de estar fazendo folato, né? Então, isso aí, o que mais? Aonde eu estava? Anomalias, falei? O jornalista teve uma aula, a aula passada foi 2.000 dias. Tem que tratar da criança antes. Exato. Agora vamos ampliar os 1.000 dias. Sim, com certeza. Então, eles estão para 3.000 dias, que tem que tratar antes dela engravidar até depois. Até o bebê. Se você não começa a fazer ácido fólico antes, né? Muitas vezes já começa o quê? 3 meses de gestação, 4 meses, é que ela chega lá, aí que você vai começar o ácido fólico folato, né? Que mais? Alterações como tamanho, né, da circunferência, crânio, torácica, abdominal, RN com infecções, né, de transmissão vertical, como a gente já falou aqui, a sífilis, herpes, toxoplasmose, hepatite B, C, Zika, HIV, enfim. RN que necessita de cuidados intensivos em UTI, né, RN com dificuldade de sucção na amamentação, por N fatores, às vezes até por uma questão de falta de orientação para uma boa pegada, né, e aí ela não consegue, a mãe se estressa e não consegue amamentar. RN que passe por problemas de higiene e cuidados no domicílio ou no contexto familiar, como negligência, abandono. E falta de acompanhamento médico-pediátrico em visitas regulares e falha no esquema de vacinação. Tudo isso realmente vai piorar muito a possibilidade desse RN sobreviver nesses primeiros anos de vida. Diz, Deixa eu interromper um pouquinho. Pode ser. Aqui a festividade de amamentação, geralmente essa gravidez é desejada. Então, isso. O que acontece? Ela joga para a avó, para a mãe dela. Então, a mãe que vai tratar do neném. Ela não tem a mínima paciência para amamentar. A mãe não, a avó. A mãe da adolescente. É a avó. Adolescente. Não, a avó da criança. Da avó da criança, exatamente. Você falou a mãe. Não, a gestante joga para a mãe. Isso, é a avó da criança. A avó ela não faz, essa adolescente ela não faz aquele vínculo com esse recém-nato. Ela só fez o produto. Sim, né? E aí ela tem essa rejeição por N motivos, né? Não é só pela questão do abuso, não. Ela realmente rejeita, né? Ela queria estar vivendo, ela queria dançar no baile e agora ela não vai conseguir ir para o baile. Eu trabalho em posto de saúde, eu te digo uma coisa, 90%, não estou exagerando mais, 90% não amamentava. O amamento estava forçada porque não tinha vínculo. A questão de fazer vínculo. Ela queria ir para o funk, ela queria ir para namorar outro. Final de semana, com certeza. Atividade toda, né? E aí não criou vínculo, não tem empatia. Até porque eu digo para minha mãezinha lá, amamentar é ato de amor, tá? Porque lágrima de um lado, leite de um e sangue do outro. Né? E sangue mesmo, né? Porque o neném tá com a boca cheia de sangue, né? E aí vamos tratar desse bico aí, vamos insistir, vamos ordenhar, enfim, né? E cabe a nós médicos também incentivar, né? E colocar essa questão da importância do leite materno, né? Que ela fala assim, não, mas o leite em pó, não, o produto, né? O preparado é muito bom.
O neném dorme, que é uma maravilha. Mais grosso. Aí eu digo, é verdade, é igual uma feijoada. Tu come uma feijoada, dorme com a maravilha. Realmente, é a mesma coisa para ele, vai dormir. Né? Em compensação, ganha menos peso, porque demora tanto para digerir, porque a molécula é grande, né? Que elas têm a ideia de que o leite materno mamou, 2 horas, tá com fome de novo, esse negócio não alimentou. Né? E a gente explicar, peraí, deixa eu te explicar um negócio. A molécula é de mais fácil digestão, digere mais rápido, dá fome mais rápido, por isso ele ganha mais peso. A outra, né, o outro leite, a molécula é grande, demora a digerir, dorme mais, mas em compensação come menos, ganha menos peso. Cabe a nós, é uma questão de educar as mulheres, né, André? São coisas simples que a gente tem que fazer. Aqui, praticamente, esse slide está repetindo muito, eu vou passar por ele rápido para entrar na outra situação que eu quero falar. Né? Risco para mães adolescentes e para os recém-natos. Acho que eu já falei tudo isso. Né? Então, RN com anomalias graves, claro, que aumenta risco, né? Abandono do RN em instituições, ausência de amamentação, mãe adolescente com transtornos mentais ou psiquiátricos, com certeza vai, né, piorar a situação desse RN. Né? RN, resultado de abuso ou incesto, né, que é horrível, né, quando a família rejeita ou expulsa a adolescente de casa, olha, problema maior ainda, né, quando a família apresenta, né, quadro psiquiátrico, né, falta de suporte familiar, né, e quando a mãe adolescente abandonou ou foi expulsa da escola, interrompendo a sua educação e dificultando sua inserção no mercado de trabalho, que já estava ruim, piorou, porque ela não tem formação nenhuma, não tem habilidade nenhuma e agora ela tem que sustentar um baby, né? E a gente vê na vida de ginecologia obstetrícia, de obstetra, eu já vi tanta coisa, né? E a gente fala essa questão de abuso, que desculpa, mas é revoltante. E às vezes a situação fala, não acredito, né? Eu atendi uma vez uma menina com síndrome de Down, a mãe e ela. Aí, que eu sempre falo para a minha turma, né, de interna, examina, porque quem não examina não faz diagnóstico. Aprendi isso com o professor Zé Augusto Pantaleão no Antônio Pedro. Se você não examinar, tu não vai fazer diagnóstico. E é verdade, sangrando. Foi no plantão, primeiro dia, estava sangrando, mandaram para casa, não vi mais nada, está tudo normal. Isso aí início do período menstrual, ou seja, aquela irregularidade, não é isso? Estava com seus 16, 17, ainda era menor de idade, com a mãe. Aí tá. Aí foi no segundo dia, também nada. Terceiro dia, eu falei, estranho, tá? PA normal, tudo normal. Eu falei, não, síndrome de Down, mas deixa eu dar uma olhada. Vamos dar uma examinada? Aí botei na mesa. Tinha um cordão umbilical pendurado, ou seja, foi um abortamento, né? Material sendo expulso ali. Aí, caramba, aí acabei de tirar, porque já estava tudo em vagina, ultrassom livre, não tinha mais nada em cavidade, pedi histopatológico, confirmou, né? E agora, mãe, aconteceu alguma coisa aí, o que está acontecendo? Essa criança, ela fica sozinha, né? E aí aquela choradeira e tal. Resumo da história: mãe, irmã, a outra irmã, todo mundo mora todo mundo no mesmo quintal, era o primo que abusava dela. E aí, enfim, é complicado essa questão de abuso e essa... Padrasto também. Quando não é padrasto. Enfim, e complicado, tá? Muito complicado pra gente, né? E, mais uma vez, né, eu fui por muito tempo chefe da ginecologia obstetrícia da Hospital e Clínica São Gonçalo. Trocentas vezes o pessoal me chamava para ir lá dar parecer. Eu falei, não posso dizer que mas há sinais de abuso. Segura essa criança. E aquela apurreação que a gente tem para chamar conselho tutelar, envolver. Aí pai chora, mãe chora. Quem foi? Não tem a mínima ideia. Isso aí não é pra gente, né? Enfim, não é fácil não, meninos. Vamos lá. Prevenção da gravidez. Então, não vou demorar muito não. Já estou indo para os finalmente. Um dos mais importantes fatores de prevenção é a educação. Tá? Então, se tudo que eu falar aqui, se eu conseguir deixar para vocês que o mais importante é a gente perder um pouquinho de tempo da consulta e educar essa adolescente, né? Cobrir as falhas que não foram, né, foram deixadas pelo sistema educacional, a gente já vai estar fazendo muito. Então, educação sexual integrada e compreensiva faz parte da promoção do bem-estar da adolescente e jovens ao realçar a importância do comportamento sexual responsável, né? Não adianta
adianta dar uma, né, de uma certa pessoa, que eu não vou falar nome, que disse que a solução é dar calcinha para as meninas. Não vai resolver dar calcinha para as meninas, não é esse conceito, é muito mais do que isso. É educação sexual, né, com responsabilidade, dizer para ela como é que funciona, porque não, né, de ensinar como usar método anticoncepcional. João Carlos, você está dizendo, não tem que ensinar, tem que parar e ensinar. Eu era residente no Antônio Pedro, estou com 28 anos, formado, tem tempo. Né? Eu tirei 6 camisinhas de uma vagina. Estou falando sério, estava podre. Aí você vai falar, como que você tirou 6 camisinhas de uma vagina, João? Não tinham ensinado para o casal que ao final da relação tinha que tirar tudo com, né, o pênis com a camisinha. Deixava a camisinha lá dentro. Ainda bem que tirou o pênis, né, João? Ainda bem que tirou o pênis, né, João? Porque só faltava cortar e deixar lá. Né? Resumo da história, eu tirei 6 camisinhas. Essa mulher podia ter feito uma sepsis. Chegou podre, né? E aí a queixa era corrimento, com um cheiro horrível. Pô, passar os pés com 6 camisinhas. Aí você vai falar, pô, João Cláudio, mas precisa até isso? Precisa. Acreditem que, né, no pessoal mais carente, com menos informação, né, na questão educacional, a gente precisa sim. Né? Então vejam, que eu botei aqui o respeito pelo outro, a igualdade, né, a equidade de gênero, assim como a prevenção da gravidez inoportuna. A prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, super importante, né? A defesa contra a violência sexual, né? Toda ela, inclusive a incestuosa, bem como outras violências e abusos. É um contexto só, não dá para falar, não é isso, de prevenção de gravidez na adolescência sem falar sobre abuso, sem falar em empoderamento das adolescentes, no sentido de, opa, isso não pode, entendeu? Enfim, passa por aí, tá? A organização internacional, organizações internacionais como a OMS, e o Fundo de População das Nações Unidas orientam que os guias metodológicos e operacionais sejam fundamentados em princípios e valores dos direitos humanos e sexuais, tá ok? Sem distinção étnica, de gênero, religiosa, econômica ou social, com o uso de informações exatas e cuidadosas, cientificamente comprovadas, né? A gente hoje tem que perder tempo para explicar que, ó, isso é ciência, isso aí não sei o que é, mas isso não é ciência, isso não está valendo. Né? A garantia, né, de desenvolvimento integral da adolescente, né, adolescência e juventude é uma responsabilidade coletiva que precisa unir família, escola, sociedade para articular-se com órgãos e instituições públicas e privadas na formulação de políticas públicas de atenção integrada à saúde em todos os níveis de complexidade, embasando-se em situações epidemiológicas, indicadores, né, e demandas sociais, respeitando os princípios do Sistema Único de Saúde. Falei, né, sobre toda essa questão da gravidez na adolescência, né, falei sobre, né, os riscos, falei sobre, né, a importância principalmente da prevenção, né, e agora eu vou dar uma palhinha para vocês sobre isso aqui que é o dia a dia, a prática nossa, né, lá no postinho, né, no consultório, que é como conduzir, né, o pré-natal dessa adolescente. Né? O atendimento, primeiro, deve ser o quê? Multidisciplinar. Né? Tanto no pré-natal como no período puerperal. Ou seja, não dá para fazer medicina sozinho, não dá para fazer pré-natal de alto risco e, no caso, pré-natal de adolescente, sozinho. Né? Tem que ter apoio. Então, tem que ter enfermagem, tem que ter, né, pessoal da assistente social, tem que ter psicólogo, ou seja, tem que ter o conjunto. Né? Senão, a gente vai fazer a coisa meio capenga. Quer dizer, tem que ter, né? É bom que tenha, né, dentro das possibilidades de cada local. O atendimento será multidisciplinar, pois nessa faixa etária, além do cuidado específico da gestação e puerpério, são necessárias outras abordagens envolvendo o campo biopsicossocial, além da maior maturidade da equipe envolvida no atendimento. Dessa forma, as relações entre as equipes devem ser no sentido de avaliar cada caso conforme suas prioridades assistenciais e suprir essa demanda, né, de maneira mais adequada dentro das possibilidades de cada serviço. Questão nutricional, né?
Se o maior problema é nutricional, vai ter que ser resolvido isso, tem que chegar alimento. E aí, né, aonde é que se consegue cesta básica, onde se consegue, tem que, senão um desfecho, não adianta você dizer que tem um problema nutricional e não corrigir esse problema nutricional, né? A equipe multidisciplinar deve ser composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, né? Primeiro atendimento de pré-natal. Nesse primeiro atendimento é feito o acolhimento, não é isso? Né? Depois a gente faz a consulta médica e depois a gente faz uma pós-consulta. Esse é o ideal, né? João Cláudio, nem sempre o ideal é factível, nem sempre, mas dentro da possibilidade, se tiver condições de organizar, esse primeiro contato é o acolhimento. Primeira consulta, ela está chegando, não sei de nada. Tem que ter o quê? Alguém para acolher essa adolescente, né, conversar, dar o primeiro atendimento, como é que vai ser, pré-natal, é uma consulta de tanto e tanto tempo, uma entrevistazinha para saber se está tudo certo. O acolhimento. Quem pode fazer esse acolhimento? Aí, N profissionais podem fazer o acolhimento, não precisa ser necessariamente o médico. Às vezes, muitas vezes, é ele quem menos vai ter tempo para fazer esse acolhimento, né? Depois vem a consulta médica propriamente dita. E essa é específica, essa cabe a nós. Não é isso? Onde vai ser visto o quê? Tudo de sempre. PA. Sim, não tem como fazer uma consulta de pré-natal, menos em adolescente, sem ver o quê? A PA. Um dos riscos, né, justamente, não é isso? A pré-eclâmpsia, então PA, não é isso? Pulso, peso, né? Avaliar se ela está ganhando peso, tá? O que mais? Fundo de útero, está crescendo, não é isso? Batimentos cardiofetais, isso já é, né, é aquela situação. Então, na primeira consulta, nem isso não vai ser possível, a não ser, né, doutora? Né? Aí eu vou dizer, não diga que dessa água não beberei, porque acontece, doutora. A primeira consulta já chegou, né, com 16 semanas, aquela barriguinha que você já consegue fazer tudo, a avaliação, né, obstétrica completa, né? Mas, quando não, PA, pulso, peso, né? E começar essas consultas, né, controlando esses parâmetros. Eu botei aqui, então, a consulta de pré-natal, o acolhimento inicial. Qual é o objetivo desse acolhimento? Conhecer a gestante antes do atendimento médico, seus medos, dificuldades de falar sobre os seus problemas, questões sociais, identificar situações de risco, tá ok? É fundamental. Acreditem, mas eu consigo fazer, né, isso com as minhas pacientezinhas de consultório. A primeira consulta, minha primeira consulta demora pra caramba, porque eu pergunto um monte de coisa, deixo ela falar quais são os seus medos. Às vezes ela tem medo. Mas você está com medo de quê, cara? Estou com medo de estar grávida, estou com medo. Mas você mal começou, estou com medo do parto. Mas medo do parto. Não tem medo de cesariana, não, medo de tudo. Se for parto normal, tem medo. Se for parto cesariana, tem medo. Né? Medo. E a gente tem que conversar, apoiar, enfim. Tá? Então, o objetivo, né, tudo isso aí que eu acabei de falar, né, tem que se dar voz a essa adolescente e será realizado por um profissional da equipe, que poderia ser qualquer um, né? Eu acho que às vezes o médico é o que menos tem tempo para isso, mas pode, não é proibido o médico fazer esse primeiro atendimento, esse acolhimento, né? Mas pode ser feito também um enfermeiro, assistente social, psicólogo, enfim. Tá? Acolhimento, segundo passo, a consulta médica propriamente dita, que será realizada pelo médico. Toda a proposta de atendimento médico de pré-natal deve ser realizada entre as adolescentes com algumas peculiaridades, ou seja, não muda, é um pré-natal como outro qualquer, PA, pulso, peso, fundo de uterino, batimento cardíaco, enfim, né? Exames, não é isso? Quais exames? Todos. Hemograma, né? Tipagem sanguínea, não é isso? Tóxo, rubéola, enfim. Ultrassonografia de primeiro, segundo, terceiro trimestre, ou seja, não muda a situação, adequando, é claro, a cada situação. Essa gestante, essa adolescente está desnutrida, né? Vou precisar de um apoio. Entrou nutricionista aqui, entrou assistente social para conseguir alimentos, nutricionista para orientar, enfim.
E atendimento, né, consulta de pré-natal, eu botei aqui algumas coisas importantes. Importância de se estabelecer um vínculo. Então, dentro dessas consultas, é importante estabelecer um vínculo, fortalecer a relação médico-paciente, que hoje a gente está perdendo muito em N situações. No serviço público, a gente está perdendo essa relação. No serviço particular, a gente perde a relação, que ela diz o seguinte: doutor, gosto muito do senhor foi o melhor médico que eu já encontrei na minha vida, mas eu mudei de plano, o senhor tem um amigo tão bom quanto o senhor para indicar. Então, vamos lá. Então, a importância de estabelecer um vínculo, fortalecer a relação médico-paciente, isso é importante em cada consulta. Embora seja necessária a realização de exame ginecológico no pré-natal, tem que fazer exame ginecológico no pré-natal? Sim. Mas ela é adolescente, não colhe preventivo. E daí? Você não faz o exame das mamas, você não faz o exame do complexo areolo-papilar, você não faz o exame especular para avaliar se tem leucorreia, se não tem? Tem que fazer. Até porque é o seguinte, as vulvovaginites correspondem à principal causa de quê? Ruptura prematura e trabalho de parto prematuro, né? Meus internos perguntam, mas vou tratar corrimento? Ela está grávida. Meu querido, você não só pode como deve, porque se você não tratar, ela vai romper a bolsa, porque o processo infeccioso vai gerar o quê? Prostaglandina. Prostaglandina leva ao quê? Trabalho de parto prematuro. O processo inflamatório já tornou a bolsa naquela região mais fraco, contraiu, mas rompeu a bolsa prematura e aí, olha aqui. Então, tem que tratar. Então, o exame ginecológico faz parte, sim, mesmo que não tenha colher preventivo. A gente tem hoje uma ideia, né, meus internos lá, tem 16, tem 17, não vai colher preventivo, não precisa examinar. Eu falei, eu não sei aonde você aprendeu isso, não fui eu que te ensinei, né? Tem que examinar, não vai colher o preventivo, mas tem que examinar. Então, exame físico ginecológico completo, não é isso? Né? O que mais que eu botei ali? O mesmo não precisa ser realizado na primeira consulta, né? Caso seja um motivo de estresse para a paciente. Ela não te conhece, não te viu, não acolhe, explica, na próxima consulta vem preparada porque você vai ser examinada, né? Outra coisa importante nesse atendimento é permitido, né, a presença do acompanhante, tá? Não, até de se incentivar, né, que alguém da família ou o próprio pai da criança esteja até para envolvimento, enfim, isso é importante. Mas o médico deve ter a sensibilidade para perceber as relações entre o acompanhante e a gestante e não discutir algumas situações na frente do acompanhante. Por exemplo, situações de violência, né? Situações de número de parceiros, né? Quantos parceiros sexuais a senhora já teve? É importante? Né? É uma pergunta que a gente sempre faz na consulta ginecológica para avaliar o quê? Risco de ISTs. Tá? Quanto maior o número, maior, mas não, dependendo da situação, você não vai perguntar isso na frente, né, do acompanhante, pode causar um constrangimento. Liberdade de se expressar, o paciente deve ter liberdade de se expressar. Sempre que detectado ou houver suspeita, né, de que ela não está tendo essa liberdade de se expressar, o problema deve ser levado pela equipe, né, para que possa encontrar espaço onde se preserve a integridade da adolescente e o sigilo médico e ela tenha a capacidade de expressar o que está acontecendo com ela, né? Outro, como nem sempre o problema médico é o mais importante nesse grupo de gestante, a relação de poder entre a equipe de atendimento também deve ser sempre, né, também nem sempre é centrada no médico. É verdade, muitas vezes o problema maior dessa adolescente é a questão psicológica, social, então botar esse profissional na cabeça desse negócio aí, né, para tomar as condutas necessárias para que a gente tenha um desfecho melhor. Tá? Todo o protocolo de primeira consulta de pré-natal deve ser realizado como em outras consultas, ou seja, além do exame ginecológico, né, todo o protocolo de consultas, né, de pré-natal, PA, pulso, peso, aí eu botei aqui em amarelinho, fundo uterino, batimento cardíaco, metrocista, mas na primeira consulta, às vezes acontece, né? Já chega com 16 semanas para a primeira consulta, né? Então, avaliação ginecológica com ressalva no que a gente já falou, né? Se ela estiver constrangida, assim, na próxima consulta venha preparada. Exames laboratoriais, que vocês já sabem quais são, ultrassonografias, né? Prescrição de profilaxia para anemia, não é isso? Fato ferroso, né? Ácido fólico, né?
má formação do tubo neural e outras medicações necessárias. Checar a vacinação, não é isso? Se não tomou vacina para hepatite B, vacina para hepatite B, vacina para influenza, vacina para Covid, né? Enfim. E agora DTPA, que é importante, né? Que é difteria, coqueluche e tétano acelular, não é isso? Quando eu e Zé começamos a fazer medicina, não tinha, né, Zé? Não tinha isso, agora tem. Vantagem para elas. Então, sim, no terceiro trimestre, né, DTPA é importante, porque vai prevenir, inclusive, a pertrúcie, né, neonatal, né, que já viram? Nem queiram, tá? É horrível, né, Zé? Criança parece que vai morrer de tanto tossir, né? Então vejam que é uma coisa extremamente importante, o DTPA. Oi? Pode chegar a óbito. E pode chegar a óbito. E não faz alguns anos atrás, tem bastante. Tem muitos casos. E agora a gente está com a DTPA, a gente tem melhorado. Enfim, então não pode perder a oportunidade. Influenza, hepatite, não é isso? Né? Agora, né, no momento Covid, né, e DTPA, com certeza. Tem problema de você ver se o paciente está imune mesmo à hepatite B, porque às vezes você está com as 3 doses e não está imune. Eu peço. Eu sempre peço a sorologia. Checar isso. Anti-HBsAg, tá? Anti-HBsAg, você tem que ver porque está lá as 3 doses. E não... Aí você está vacinado, está tudo bem. Não tá imune. E não está imune. Quando você pede o anti-HBs. Eu fui um que eu vacinei as 3 e não fiquei imune. São mais 3. E vocês veem o seguinte, né? Como é que é a coisa, né? Eu tomei 2, aí quando eu fui tomar a terceira, né? Não tinha. Não tinha. Aonde? Aqui em Niterói mesmo. Não tinha. Aí eu falei, cara, não tá. Aí passaram 6 meses, aí eu falei, vou tomar. Mas aí eu falei, você quer saber uma coisa? Deixa eu fazer primeiro a sorologia. Tinha virado, ou seja, com 2 doses virou, com 3 não virou. Enfim, mas com certeza, tá? Que aí não checar tudo isso. Então, prescrição de profilaxia de anemia, uma formação, né? E com certeza vacinação e agendamento de retorno. Tudo isso é importante. O médico deve fazer uma abordagem mais ampla durante este atendimento sobre todos os aspectos que podem influenciar a saúde do adolescente no pré-natal. E o pré-natal é uma oportunidade de ir além do protocolo assistencial e tentar enxergar sua paciente de uma forma global, com atenção especial à vulnerabilidade desse grupo de gestante. Pós-consulta, né? É aquilo que eu falei. Então, a pré-consulta, a consulta, a pós-consulta, quando possível, é legal. A pós-conduta existe em alguns serviços. Não existe em todos. Em alguns existe. Quando for possível, é uma coisa interessante. As gestantes passam por pós-consulta com a enfermagem da equipe, que tem a função de fazer o fechamento do caso, orientando todos os procedimentos solicitados e, assim sendo, mais uma possibilidade de encontrar dificuldades não relatadas na abordagem anterior, né? Ou seja, entendeu qual é o exame que você tem que fazer, você entendeu qual é o remedinho que você vai tomar, entendeu qual a vacina que você tem que tomar, entendeu tudo direitinho, precisa de mais alguma explicação, né? Essa pós-consulta pode ser feita com, né, ou a acompanhante, mas caso alguém da equipe suspeite de dificuldade de relacionamento entre gestante, né, e o acompanhante, esse será um momento em que ela poderá ser chamada e ouvida separadamente. Eu tenho por hábito, no meu consultório, todas as adolescentes, gestantes ou não, né, perguntar a elas se elas querem um momento, ainda digo para elas, brincando, pai, mãe, quem quer seja, olha, todo brasileiro, toda brasileira com mais de 14 anos tem direito ao sigilo médico. Ainda brinco, eu não posso quebrar o sigilo médico, mas você pode. Ou seja, se você quiser, papai, mamãe, quem vai esperar sentadinho ali enquanto a gente conversa sozinho. Às vezes, acredito, já aconteceu várias, mas muitas vezes que elas pediram para a mamãe, né, ficar lá fora, né, e tinha N situações para falar que não queriam falar na frente da mãe, tá? E tem direito? Tem direito legal, há mais de 14 anos tem direito, né, à consulta privada e tem direito ao sigilo médico, você não pode sequer divulgar o que ela falou ali, né? Então muitas vezes é a questão de parceiros sexuais, às vezes é a presença de verruguinha, coisas que ela não quer dizer, tá? Então vejo que é um momento que você
pode ter isso, né? Aí, as consultas de pré-natal subsequente, cada serviço vai estabelecer, de um modo geral, a gente faz, né, os protocolos, né, os tratados sugerem uma consulta mensal, né, isso até 30, 32 semanas, onde essas consultas devem passar a ser quinzenais. Nem sempre os serviços comportam isso, a gente sabe que, né, muito fácil eu falar lá no consultório, doutora, minha agenda está em cima da mesa, eu boto e volta, né? No consultório do SUS, dentro do que a gente tem, às vezes é difícil a gente ter isso, né? Mas os protocolos falam, né, que as consultas devem, a partir de 30, 32 semanas, passar a ser de 15 em 15 dias, enfim, e segue vendo todas aquelas situações, né? Isso, né? PA, pulso, peso, fundo uterino, batimentos cardiofetais, metrocisto, e tem os gráficos. Na caderneta de pré-natal tem gráficos onde você pode acompanhar o desenvolvimento, né, em termos de peso da gestante, né, em termos de crescimento, que é de fundo uterino, que é extremamente importante para avaliar o desenvolvimento fetal, se está fazendo um PIG, se está fazendo um GIG, não é isso? Né? A grande qualidade gestacional, que pode sugerir um diabetes gestacional, enfim, né? Segue os gráficos, né, que eles são colas. Então, ou seja, seguir o pré-natal de acordo com o protocolo, aí não muda, né? De um modo geral, é igual a todos os outros pré-natais, né? Não tem em livro nenhum, então não vou poder dizer para vocês o capítulo nem o livro. Eu peguei isso, gente, de tudo quanto é canto. Então eu fui à associação médica, eu fui na pediatria, fui no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, eu fui cutucar para ver o que eu conseguia, porque, acredite, eu não sabia, gente. Depois de quase 30 anos de formato, eu não tinha notado que não tinha este capítulo nos livros de ginecologia e obstetrícia. Não tem. Então, se não ficou tão bom, mas eu tentei cutucar e achar tudo que era mais ou menos interessante em termos de gestação na adolescência. Bom, queria agradecer muito a explanação aqui do professor e dizer a ele que ele está convidado para a próxima aula dos 20 aos 35. E mais tarde dos 35 em diante. Então ele só foi até os 20, mas deu uma imensa contribuição à nossa residência aqui. Agradecer ele, agradecer Moura. E muito obrigado por você comparecer aqui. Sim, é por isso. Tá bom? Bom prazer. O Zé manda.